De Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Senta aí, meu querido. Aleluia. Bendito é o Senhor. Grande é o Deus da sua vida. E nós estamos aqui acreditando que precisamos começar a nos abrir a entender um pouco mais de Deus, a viver um pouco mais de Deus. E uma das bases para isso, eu coloquei até como tema, como entender a Deus. Porque tem um monte de pessoas que falam assim, mas não dá para entender, eu vou ler a Bíblia, a coisa é tão complicada, tem hora que eles entram na genealogia, tem hora que eles entram em certas medidas, tem hora que eles entram, e aí parece que fica difícil de a pessoa entender o que está acontecendo. E é importante sempre lembrar que Deus tem uma maneira, Ele é muito pessoal, para tratar com cada um dos assuntos de cada um de nós. Você sabe, ninguém é igual a ninguém. E os nossos hábitos, os nossos comportamentos são diferenciados. Então imagina que de repente Deus, ele através de Jesus veio, Jesus pegou os discípulos dele, cada um daqueles 12 tinha uma característica diferente, tinha uma maneira de se comportar diferente, tinha um propósito diferente, mas ele trabalhou com todos eles ao ponto de formar cada um deles para poderem salvar, libertar, transformar. Mas antes de eles fazerem isso, eles tinham que mudar o seu próprio perfil, a sua própria personalidade, adequando aquilo que era o quê? O projeto de Deus. Então nós muitas vezes queremos ser comparados, a Deus. Por que aquele vizinho é abençoado e eu não sou abençoado? E ele nem vai na igreja, então essa maneira, ou esse comportamento é o que tem nos roubado o coração do crente, atrapalhado a intimidade do crente para com Deus. Porque ao invés de ele começar a entender que Deus está trabalhando na vida dele, pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas o projeto de Deus é formar você, formatar você, preparar você, estabelecer você para as coisas grandes que Ele tem colocado. Ele criou o céu e a terra, e Ele tem tudo que nós precisamos. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Senhor que cura, o Senhor que restaura, o Senhor que liberta, o Senhor que transforma. Ou seja, não existe falta nele, mas existe falta em nós. Nós somos muitas vezes incompletos, e alguns são mais rápidos para entender, outros são mais lentos para entender. Alguns acreditam que têm a verdadeira filosofia ou sabedoria para realizar, mas Deus não se move pelo que nós achamos. Ele se move, segundo a Bíblia, por princípios, e os princípios dele são básicos. Se eu sou alto ou baixo, o princípio é o mesmo. Se eu sou rico ou pobre, o princípio é o mesmo. Se eu estou com muita vontade de seguir a Jesus ou sem nenhuma vontade de seguir a Jesus, os princípios são o mesmo. Então a adequação não é Deus para nós, somos nós para Deus. E infelizmente, muitas vezes a gente encontra as pessoas pensando assim. As pessoas chegam na igreja, de repente, no meio de uma ministração maravilhosa, Deus está abrindo para você a condição de ser cheio do Espírito Santo. E tem alguns que estão buscando na fonte e comendo do fruto sem nenhuma dúvida. Mas tem outros que estão olhando, mas por que aquele cara pula? Por que aquele outro roda? Por que aquele lá vai lá atrás? Por que aquele vem na frente? E enquanto ele está perdendo o tempo dele olhando para o que os outros estão fazendo, ele está perdendo o tempo dele de colher os frutos, ou seja, os dons, e tomar para ele a presença do Espírito Santo e colocar na vida dele. Por isso, não dá para a gente se comparar. Quando o ser humano tenta se comparar é quando ele perde a referência. Quando ele tenta se comparar é quando a área de orgulho dele cresce de uma forma tão desigual, tão tremenda, que rouba ele. Tem pessoas que quando se comparam se sentem inferiorizadas. Tem pessoas que quando se comparam se sentem muito maiores que qualquer um. Por isso nós não temos que comparar. Nós temos que limitar a nossa mente ao entendimento de que Deus é tudo em nós. Ou seja, eu estando com Ele, sei que em tudo Ele me servirá, Ele me ajudará, Ele me guardará, me protegerá e me dará visão de futuro. Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, Ele é maravilhoso, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então é nessa visão que eu me coloco, e não simplesmente olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para trás, olhando para o vizinho, olhando para o patrão, olhando para o amigo, olhando para a esposa, olhando para o esposo, para a filha, para o filho, para o pai, para a mãe. Essas comparações não nos ajudam em nada e ainda destrói aquilo que Deus está preparando para nos moldar, para nos fortalecer, para nos preparar.
Por isso, nós aprendemos que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, eles se movem por princípios que estão contidos aonde? Na Bíblia. Entender a Deus só se faz possível quando nós pensamos como Deus. Nós temos que pensar como Ele vê. Por que Ele enviou o Filho dele para esta terra, para pagar o preço dos seus pecados? Será que o céu já estava cansativo? Será que Ele não tinha mais nada para fazer? Ele falou, sabe uma coisa, Jesus, dá uma volta lá na terra, faz alguma... Será que foi isso? Ou será que Ele despejou o amor dele diante de nós? Que Ele derramou o amor dele? Que Ele veio porque Ele queria uma família maior. Ele queria que não só você estivesse aqui na terra de uma forma perdida, mas que você tivesse a continuidade, ou seja, vida eterna. Que você tivesse a condição de passar por sobre todas essas dificuldades momentâneas. Momentânea por quê? Não porque um ano, 2 anos, porque acaba. Porque ela vai acabar. Se não acabar de um jeito, acaba de outro, mas acaba. O nosso tempo não vamos dizer assim, não fica para sempre aqui. A terra tem um tempo, mas acaba. E é isso que nós precisamos estar preparados. A Bíblia ensina que as coisas da carne são entendidas pelos carnais, mas as coisas do Espírito são discernidas pelos espirituais. E aí que começa a diferença. Se eu quero realmente estar entendendo a Deus, eu tenho que lembrar que Deus não é carne. Ele não é carne. Ele não é simplesmente um engenheiro, um arquiteto, ou um médico, não, Ele é Deus, é o Senhor. Ele criou o céu e a terra de uma forma rápida, e criou de uma forma perfeita. Então, peraí, Ele é diferente de toda invocação humana, de todos os sentidos humanos, de toda visão humana. Então, quando eu quiser entender a Deus, eu tenho que sair da visão humana para entrar na visão espiritual. E aí eu começo a ter a sensibilidade que Deus não está preocupado como nós estamos com o dinheiro. Ele não está preocupado como nós estamos em que lugar eu vou morar. Ele não está preocupado com as coisas que nós muitas vezes gastamos tanto tempo achando que é tão importante. Você pode ver que hoje o que tem de gente na Cracolândia não é fácil. Aí você fala, mas por que aquele pessoal está lá? Ele sabe que a droga não é um bom rumo, não é uma boa causa. Tanta gente na prostituição, ele sabe que não é proibido ter sexo, só precisa casar, estabelecer uma família e ter uma vida. Ele sabe que de repente tem coisas que trazem alegria, mas o álcool não é a verdade da alegria, é a verdade da destruição. Mas nós estamos andando nesses caminhos. Então a abertura que Ele quer dar para nós é assim, olha, não olhe com os olhos da satisfação humana, olhe com os olhos da satisfação espiritual. É por isso que até quando Ele fala de recurso, Ele fala o quê? Para a gente não guardar o nosso dinheiro aqui, porque aqui a traça corrói, a traça come e tal, mas para colocar o nosso tesouro no céu. Por quê? Porque lá não. Quando o meu tesouro está em Deus, ou seja, quando Ele é a minha verdade, quando Ele é a minha preciosidade, eu sei que não vai ser para um dia, nem por um mês, nem por um ano, mas vai ser até a eternidade. Ele é o Senhor que cura, que liberta, que restaura, que transforma, que prospera. Então eu preciso dar uma dignidade para o meu pensamento, e essa dignidade só vem quando eu saio do natural e entro no sobrenatural. Há uma mudança de visão, de posicionamento. Há uma mudança para que eu possa colher daquilo que eu mesmo estou semeando, porque a palavra de Deus diz isso. Aquilo que você semear, isso também você colherá. Se eu estou semeando na carne, eu vou colher da carne. Mas se eu estou semeando no Espírito, eu colherei do Espírito. Algumas pessoas não conseguem entender isso, eu já falei, mas as pessoas não conseguem entender que enquanto eles estão preocupados em ter algum bem, eles muitas vezes estão perdendo a intimidade com Deus. Os seus bens não te levam para perto de Deus, mas Deus pode te entregar todos os bens que você imagina e até o que você não imagina. Ou seja, as escolhas estão contrárias, estão erradas. Toda vez que o Senhor vier, junto com Ele virá tudo aquilo que pertence a Ele. Ou seja, se você chamar a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo para a sua vida, o que Ele traz com Ele é tudo: cura, libertação, restauração, transformação, prosperidade, tudo. E aí eu muitas vezes não me apercebo disso.
que eu estou buscando da forma errada. Por isso, se nós quisermos desfrutar da manifestação dos projetos e realizações de Deus, teremos que entrar na dimensão do Espírito Santo. Não foi isso que Jesus disse? Jesus pagou o preço, passou pela cruz, e depois que ele pagou o preço, passou pela cruz, talvez você dissesse assim: estamos salvos, pronto, agora eu me arrependo e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e pronto, já estou salvo, pela graça, não preciso fazer mais nada. Mas aí você percebe que estar salvo, ajudar outras pessoas a se salvarem, exige alguma coisa a mais. E aí Jesus diz o que para aqueles discípulos? Para eles ficarem ali, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E ele fala mais: pedi a quem? Ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador. Ele sabe que ele fez a parte da salvação, mas que viria uma outra continuidade disso, que seria o quê? Agora nós precisamos ser testemunhos de Jesus. Agora nós precisamos viver como testemunhos. Agora não é falar, não, é só crente. Isso daí não vale nada, irmão. Crente até o diabo é. Porque crente é aquele que acredita. E o diabo acredita, porque quando você fala para ele sair em nome de Jesus, ele sai. Ele acredita no poder, ele sabe que aquilo lá não mexe. Então nós entendemos o quê? Que só falar que não resolve. Eu vou ter que viver como tal. Eu vou ter que viver na visão espiritual. Há uma mudança, por isso o Espírito Santo entra em nós. E lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele fala o quê? Que nós seremos testemunhas dele. Aonde? Primeiro perto da sua casa, depois um pouco no bairro, depois na cidade vizinha, depois em todo o mundo. Qualquer lugar que você for. Tradução para os dias de hoje, tá? Em todo lugar que você for, você vai ser testemunha. Você vai chegar no lugar e vai falar, vai declarar, vai determinar, vai se mostrar como tal. Para isso, eu não posso viver carne. Eu estou na carne, mas eu não vivo carne. Eu estou na carne, mas eu tenho a manifestação do Espírito Santo sobre a minha vida. E aí eu consigo mudar as coisas. Então, deixa eu ler para você aqui em 1 Coríntios capítulo 2. O livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, fala assim, Paulo falando: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ele revelou pelo quê? Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque tal qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha a profundidade. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Você já declarou esse versículo muitas vezes: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, já não quero mais
andar pela filosofia do mundo. E aí nós começamos a entender que Paulo, através da sua conversão a Jesus Cristo, ele recebeu a manifestação especial do Espírito Santo. Toda vez que alguém se converte verdadeiramente, aceita Jesus de verdade, ele recebe uma manifestação do Espírito Santo na vida dele. E através dessa porção especial que Paulo recebeu do Espírito, ele discerne e é capacitado a falar das coisas de Deus. Foi rápido. 3 dias que ele ficou lá jejuando. Quando foi no 4º dia, ele já sai e começa a andar pelos lugares e a pregar o Evangelho de Cristo, a falar das coisas concernentes à salvação, a levar as pessoas ao conhecimento pleno da palavra de Deus. Houve uma mudança radical. Por quê? Porque a partir daquele momento, o Espírito Santo teve liberdade de trabalhar no coração dele, liberdade de abrir a mente dele, e ele já não olhava mais com os olhos dos fariseus, ele agora estava olhando com os olhos de Cristo. Você não pode olhar as coisas com os olhos humanos, porque os olhos humanos, eles começam a ter uma visão diferenciada das coisas. Se alguém tiver que cair, que não seja eu. Se alguém tiver que ganhar, que seja eu. Ele está sempre pensando no diferencial do umbigo dele. Ele não consegue enxergar a visão de que quando ele está fazendo algo para o Senhor, Deus vai fazer algo por ele, que o Senhor vai capacitá-lo, vai guardá-lo, vai protegê-lo, vai realizá-lo. Ele não consegue ver isso, porque na vida humana é assim. Na filosofia humana, toda vez que você tira alguma coisa sua e dá, você fica com menos. Na filosofia de Deus, toda vez que você tira alguma coisa e dá, você fica com mais. Loucura, não é? Mas é a verdade de Deus, é assim que funciona. Quando nós entendemos a manifestação dele, nós começamos a entender que o amor, a misericórdia, foi o que ele nos mostrou. Ele estava na cruz, o pessoal ainda cutucando ele, falando bobagem e tal, e ele vira e fala para Deus: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque ele tinha o propósito, e debaixo do propósito, ele sabia o que estava acontecendo, e ele não olha com os olhos carnais. Com os olhos carnais, talvez a maior vontade seria qual? Manda fogo do céu e consome tudo, mostra que eu sou teu filho, faz alguma coisa aí. Com os olhos espirituais, com a visão espiritual que estava nele, que era o projeto, ele olha e diz assim: segura a onda, Pai, porque nós estamos aqui para salvá-los e não para matá-los. Nós estamos aqui para ajudá-los a enxergar o tamanho da tua glória, para mudar a configuração do coração deles, para prepará-los para coisas maiores. Eles serão testemunhos da nossa realização. Isso é importante. Nós temos que ter essa liberação, ou nós perdemos a direção. Então, para entendermos a Deus, precisaremos, primeiro, dependência total do Espírito Santo. Amado, tem como parar de piscar essa luz do meu olho? Em nome de Jesus, Dependência total do Espírito Santo. Versículo 4: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Espera aí, eu não estou aqui para tentar convencer você, eu estou aqui para converter você. Mas qual a diferença de convencer e de converter? Convencer é quando você tem uma lábia melhor e você começa a falar de forma que aquela pessoa acredita que vai ganhar alguma coisa, mesmo que ela não vá, e você convence ela a fazer as coisas. Converter é quando alguém está indo para um caminho e você fala com ele e ele faz uma conversão, ele inverte o seu caminho e toma agora um outro sentido. Por isso, ele não é simplesmente momentaneamente convencido, ele é transformado. Por isso nós temos que ser convertidos, para ser transformados, porque amanhã eu não mudo, depois de amanhã eu não mudo, o mês que vem eu não mudo, se vier uma dificuldade eu continuo igual. Meu marido está ganhando dinheiro, eu amo ele de paixão, meu marido não está perdendo dinheiro, eu quero mais é que ele vá andar. Pessoas que estão convencidas ao casamento: o que eu ganho, o que eu tiro proveito, o que é que eu faço, qual é a minha realização. Quando a pessoa está convertida à visão do casamento, quando ela entendeu, ela fala assim: não somos mais dois, somos um só. Nós não vamos andar soltos, andaremos juntos, na dificuldade, na alegria, na tristeza, na prosperidade, em tudo, nós venceremos juntos.
A visão é outra. E isso precisa entrar no nosso coração. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque quando você convence, você está usando o quê? Sabedoria dos homens. Quando você converte, você está usando o quê? Poder de Deus. É diferente. Paulo estava falando isso para eles. Olha, eu poderia vamos usar aqui, colocar entre aspas, como soldado romano, como autoridade, quando ele ia atrás dos cristãos, ele tinha ordem para fazer o quê? Prendê-los ou matá-los. Ele estava usando o quê? A obrigação. Ele estava usando o quê? Aquela palavra persuasiva. Você quer parar de seguir a Jesus, você fica vivo. Você não quer, você morre. Tá sendo aquele que impõe. Mas agora mudou. Agora ele fala, não, eu vou te ensinar algo que não é humano, algo que é sobrenatural, algo que é espiritual, algo que depende do poder de Deus. Você cura, faz milagres, vamos dizer assim, com o poder humano? Não, faz com o poder de Deus. Você pode até ser uma ferramenta para isso, mas o poder é de Deus. Você cura, liberta, restaura, transforma, é o poder de Deus. E nós precisamos abrir o nosso coração para entender isso. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se matam, porque uma hora estão bem, outra hora estão mal. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos. Ele fala de salvação, ele fala de libertação, ele fala de transformação, ele fala do Éden, ele fala, vamos dizer, da vida eterna, desde o Antigo Testamento lá no começo. Ele deixou para nós. E isso deixa claro no coração de Paulo. Ele faz questão de declarar que ele abandonou a sabedoria humana para ser cheio da manifestação da sabedoria de Deus. Por isso ele conseguiu escrever a maior parte do Novo Testamento que você lê aí. Você vê as cartas de Paulo, as epístolas, e você fala assim, nossa, esse cara era demais. Por isso ele pregava como ele diz, em tempo e fora de tempo. Por isso ele não via pequenos ou grandes. Ele pregava para o carcereiro e pregava para o governador. Ele estava em todos os lugares. Quando ele chegava, ele não tinha receio nenhum. Ele estava disponível para fazer o que fosse necessário. Então, segundo, para entendermos a Deus, precisaremos aceitar o discernimento do Espírito Santo. Aceitar o discernimento. Olha o que ele fala no versículo 8: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Ele fala, peraí, os príncipes desse mundo eram os fariseus, e eles na época preferiram crucificar Jesus. Mas por que aconteceu isso? Se eles eram os doutores da lei, ou seja, aqueles que conheciam profundamente a palavra de Deus, por que eles não conseguiram discernir? Porque discernimento, ele vem através do Espírito Santo de Deus. Ele traz a condição. Se eles tivessem qualquer dúvida, a parte deles seria fazer o quê? Ir orar, pedir que Deus falasse ao coração deles. Eles teriam que abrir. Por exemplo, nós falamos aqui, aceitar o discernimento do Espírito Santo. Para ter o discernimento do Espírito Santo, eu preciso ter quem? O Espírito Santo. Porque é como, eu brinco que é como se ele chegasse com uma mala. Você chama, Espírito Santo, você pode vir aqui? Ele fala, estou indo. Quando ele chega, ele vem com uma mala. E aí ele põe a mala dele lá e abre. Quando ele abre a mala dele, lá dentro tem 9 dons, pelo menos. E esses 9 dons são multiplicados. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas, mas está lá. Então lá um deles é discernimento de espíritos. Se esses homens, ao invés de andarem pelo conhecimento deles, simplesmente da leitura do Torá, eles andassem pela manifestação de Deus, eles teriam este dom, e automaticamente eles olhariam para Jesus e veriam Jesus com outros olhos. Agora, deixando eles de lado e trazendo para nós, quantas pessoas têm se envolvido com coisas erradas porque pensam que são boas, mas não entendem se são boas ou não são boas? Quantas pessoas têm feito amizades, têm andado em lugares, têm entrado em empresas, têm casado, tem uma porção de coisa aí. E se você perguntar para ele, o que você acha? Perfeito.
nossa, é um amigo em tanto, é não sei o que, daqui a pouco está lá e fala, nossa, o cara está envolvido com coisa errada. Por quê? Porque ele não deixou o Espírito Santo operar na vida dele. Então ele não tem discernimento espiritual, ele enxerga apenas tão somente a carne, a estrutura física, mas ele não sabe o que está no coração. Que silêncio, hein? Você já pensou você começar a ter a revelação de Deus e entender o que está acontecendo? É por isso que tem vezes que o pessoal casa uma vez, casa duas vezes, casa três vezes, não dá nada certo. Porque ele está andando simplesmente pelo que ele vê. O homem é bonito, a moça tem um corpão, eles parecem bonzinhos, ele gosta de farra, vamos tomar uma junto, vamos brincar, vamos nos divertir, vamos isso, vamos aquilo, mas eles não estão enxergando nada além daquilo. É como se você fosse numa casa e só enxergasse a porta. A porta é bonita, moldura, linda, tem lá um desenho, um número bacana, aquela coisa toda. Você fala, que porta, uma maçaneta fantástica. Mas quando você abre a porta e passa para o lado de dentro, lá dentro é um lugar quebrado, caído, tem lixo nos cantos, escondido dentro do armário, tem uma porção de coisa, rato, tem lá de barata, tem isso. Mas o que aconteceu? Porque você só enxerga até a entrada, lá dentro você não enxerga. Quando você tem a manifestação do Espírito, teus olhos já não são mais comuns, tua mente não é comum, os dons do Espírito estarão sobre você, né? Apesar disso tudo, a gente começa a entender porque aqueles homens que eram fariseus, que tinham tantas leis, que estavam debaixo de tanta orientação, não conseguiam enxergar quem era Jesus, queriam matar todos aqueles discípulos, queriam não, mataram vários deles, todos, mas foram fazendo coisas terríveis. Por quê? Porque eles olhavam e diziam, é contra aquilo que nós ensinamos, então elimina. Mas eles não estavam falando, peraí, será que o que nós ensinamos não é o que eles estão fazendo? Será que nós estamos falando que Deus é bom, é fiel, é justo, e eles estão pregando que Deus é bom, fiel e justo? Será que muitas vezes eu não estou fazendo coisas erradas? Por exemplo, como é que Judas entregou Jesus? O que ele recebeu para isso? 30 moedas. Você imagina que um fariseu, um homem de Deus, de repente fazer ou comprar alguém para que fizesse esse mal, era alguém de Deus? Ele tinha um desvio de caráter terrível. E aí você fala, ele pagou Judas para que Judas fosse lá e entregasse a Jesus. Ele fez o negócio, se arrependeu, mas não adiantou mais, ele tinha feito, estava errado. Ele jogou as moedas de volta, mas ele não retirou o comportamento, ficou lá. Ele tinha que ter ido até Jesus, pedido perdão, feito alguma coisa, mas ele não fez, ele se enforcou. Ele estava olhando com os olhos humanos e não com os olhos espirituais. Se Judas assumisse os olhos espirituais, ele correria para Jesus, diria para ele, pequei contra ti, pequei, eu tomei a atitude errada, eu fiz isso, me arrependo. Poderia ter mudado o final da história dele, não o meio, mas o final ele poderia ter mudado. Quando nós vemos isso, a gente vê também que nos dias de hoje acontecem coisas parecidas. Às vezes um ataca o outro, irmão ataca o outro irmão, pessoas falam mal um dos outros, pessoas começam a propagar, né, uma perseguição ao invés de uma bênção. E nem às vezes dentro de casa as coisas andam em paz. Nem cristão dentro de casa consegue pedir a Deus que Ele se manifeste e botar a carne de molho, como dizem, e deixar o Espírito triunfar. Nós precisamos mudar essa configuração. Precisamos ouvir as coisas de Deus, mas viver as coisas de Deus. Buscar essa manifestação. Buscar amar a Deus sobre todas as coisas. Quando fala buscar amar a Deus sobre todas as coisas, é amar também aquilo que é o projeto de Deus. Não é verdade? Como é que você ama uma pessoa para casar? Não, eu gosto do rostinho dele, mas do resto não gosto nada. Não gosto da forma que ele pensa, não gosto da forma que ele anda. Peraí, não existe isso. Vai dar problema com certeza. Você daqui a pouco está arrependido ou está tomando atitudes erradas. Também cristão, ser cristão também não dá certo assim. Não, olha, quantas vezes o pessoal vinha em mim e falava assim, apóstolo, eu vou sair da igreja. Por quê? Não, eu amo o Senhor de paixão. O Senhor é um cara maravilhoso. Eu até acreditava, né? Falava com o Batman. De repente, eu te amo de paixão, tal, não sei o que. Mas sabe o que é? O Senhor tem um diácono lá. O Senhor tem um obreiro lá. O Senhor tem não sei o que lá. Irmão, são pessoas que não se converteram.
porque ainda estão esperando que fiquem adulando. Não tem posição cristã, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende um bom ânimo, eu venci o mundo. E a nossa vitória não está em correr, está em ficar, em se posicionar, em orar, em clamar, em ver a manifestação de Deus acontecer. É aí que Deus pode operar o milagre, é aí que Deus pode transformar, é aí que Deus pode consertar. Eu nunca vi, queimou o chuveiro de casa, aí eu pego o óleo, vou trocar de casa. Por quê? Porque queimou o chuveiro. Eu troco a resistência. Eu troco a resistência, né? Furou o pneu do carro, não quero mais esse carro, furou o pneu, quero outro carro. Não, irmão, troca o pneu do carro, arruma ele, leva no borracheiro, ele põe um negocinho lá, você enche de novo e sai andando de novo. Mas o crente, muitas vezes, ele não entende isso. Aceitar o discernimento do Espírito. Tem certas coisas que até Deus permite para forjar e formar o nosso caráter, nos preparar. Paulo, quando ele se converteu, uma das primeiras coisas que ele recebeu foi pedradas. Foi apedrejado. Outra coisa que ele recebeu foi uma surra de vara. Também. Aí você fala assim: mas por quê? Agora que ele se converteu, irmão, a nossa conversão não retira os nossos problemas, mas nos dá a capacidade de lidar com eles. Nós somos capazes de lidar com os problemas. Nós temos propósito, temos objetivo, sabemos o quanto vale a pena a gente ir adiante, a gente ir além, a gente se posicionar, a gente tomar atitudes corretas, a gente ensinar as pessoas, levantar um exército, fortalecer esse exército e mostrar que nós fazemos discípulos através do nosso comportamento. Darashou kebed anahasubia. Deus está esperando que você mostre o que é que foi mudado em você, o que é que foi transformado em você. Ter discernimento do Espírito é ir além. Por isso aqueles homens aceitavam crucificar Jesus, porque eles realmente não estavam vivendo espiritualmente, eles estavam vivendo tecnicamente. Quanta gente lê a Bíblia, sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas não vive a Bíblia, está vivendo tecnicamente. Se você debater com ele, ele vai falar com você, não, conforme em 1 Coríntios capítulo 12, versículo tal. Aí você fala: nossa, ele entende muito da Bíblia. Não, ele decorou a Bíblia. Decorar é uma coisa, viver é outra coisa. Nós precisamos conhecer a palavra para que se abra o nosso entendimento, para que a gente usufrua de tudo que a palavra de Deus determina para nós. É outro lado, é conhecer o Espírito Santo de Deus e viver o Espírito Santo. Você lembra? A palavra diz que os discípulos tinham sido batizados com o batismo de João, aquele batismo das águas, do arrependimento, mas depois eles saíram e começaram a impor as mãos sobre os outros, e eles começaram a ser batizados no Espírito. Mas precisava, para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus. Quando eu falo ser testemunha, não é só um ato, mas é um comportamento, tem que estar aqui dentro. Quando você é testemunha de Cristo, não é que você vai fazer somente quando você entrar na igreja, alguém estiver olhando e falar, não, vai arder dentro de você. Quando você chegar num lugar e tiver alguém doente, você não vai aguentar ficar sem falar. Quando você chegar num lugar e tiver alguém com problema no casamento, você não vai conseguir ficar sem falar. Você vai abrir a sua boca, e no lugar que você chegar, você vai começar a pregar. Agora, mas apóstolo, eu não estou no altar. Meu irmão, o melhor lugar para pregar não é o altar, é onde estão as pessoas carentes, precisando. Jesus, ele não tinha um altar, ele estabelecia um altar, porque cada lugar que ele chegava, reúne, e o povo já lotava, e ele pregava naquele lugar. Ele não fez isso com o barco de Pedro? Empresta o seu barco um pouquinho, empresta, então afasta um pouquinho aqui, afasta. Ele aproveitou uma forma de ecoar a voz dele, e ali ele ministra aquele povo. Mas quando ele foi lá e multiplicou o pão e o peixe, ele chegou no lugar e muita gente chegou, e aí ele fez o quê? Curou, pregou, falou tudo, e depois os discípulos dele falaram o quê para ele? Mestre, despede logo esse povo, porque já é tarde, passaram o dia inteiro aqui, e aqui perto não tem comida, não tem... Ele falou, essa palavra é boa.
Você acha que ele já não sabia disso? Não ficou ali sabendo, vai chegar uma hora que a coisa vai conturbar? Ele sabia, ele tinha discernimento de espírito, ele sabia da necessidade, e ele fez o quê? Dai-lhes vós de comer. Ele deu uma ordem para aqueles discípulos: vocês vão dar de comer. E eles pensaram: que loucura, não tem jeito, acho que ele não está entendendo que aqui a gente não tem onde comprar. André foi mais espertinho, saiu e viu que tinha um jovem lá que tinha alguns poucos peixes e pães, e ele foi lá e pediu para ele, e trouxe lá e falou: Jesus, que tem esse pouco aqui, só que aí fora tem 5.000 homens mais os seus familiares. Vamos falar 10 mil homens, 10, 12 mil homens, tá bom, tem 12.000 pessoas lá fora, e eu tenho esse pouquinho aqui. Ele falou: legal. Apresentou a quem? A Deus. Ele usou o quê? A manifestação do Espírito que estava nele. Porque quando ele se batizou, a primeira coisa que aconteceu foi a pomba descer sobre ele e ouvirem a voz: eis meu filho amado em quem me alegro. Naquele momento ele foi batizado com o Espírito Santo. Naquele momento ele tinha já discernimento espiritual. Ele deixou de ser só carne para agora ter a função espiritual, e começou o ministério dele a partir daquele momento. Por isso ele não teve dificuldade nenhuma de falar: eu já sei o caminho, quando eu quero a multiplicação eu apresento a Deus, mas eu não quero a multiplicação para mim, eu quero a multiplicação para eles. Ou seja, quem tem a manifestação do Espírito Santo, ele não é egocêntrico. Quem tem a manifestação do Espírito Santo, ele sabe que todos os dons que estão dados a ele, todo o poder que é dado a ele, é para abençoar as pessoas. Vocês são as pessoas que Deus me colocou para abençoar, mas vocês vão abençoar outras pessoas. Vocês vão, do mesmo jeito que eu estou aqui, pega uma palavra, o Senhor revela, eu trago para você. Você vai pegar essa palavra e vai se revelar na vida de alguém, e vai motivar as pessoas, e vai curar as pessoas, e vai libertar as pessoas. Tem pessoas pensando errado. Jesus não pegou o pão, o peixe, falou: oh glória, eu gosto muito mesmo de atum, está aqui. Também gosto de salmão, está aqui também, e de pão. Senhor, que o meu jantar hoje seja maravilhoso, me dá bastante pão, enche o meu celeiro, coloca sobre a gente aqui a comida, eu e os meus amigos discípulos aqui, a gente vai comer com fartura. Eu estou liberando o resto para se virar em outro lugar, mas nós vamos comer bem. Ele não fez isso. A multiplicação dele foi para alimentar as pessoas. Ele conhecia aquelas pessoas? Não. Ele tinha intimidade com aquelas pessoas? Não. Ele sabia se aquelas pessoas iam continuar ouvindo ele, convertidos? Não. Mas ele sabia de uma coisa: dentro do projeto de Deus, era para levantar pessoas debaixo da palavra de Deus, sendo transformadas, restauradas, libertas, para um dia irem para o céu, viverem a presença de Deus. Quando você entender isso, você vai entender que nada mais será impossível a você. Você vai entender que você não está aí para ser o gostosão, você está aí para servir as pessoas, você está aí para abençoar as pessoas. Mas apóstolo, e eu? Não se amarra a boca do boi que debulha o milho. Está na sua Bíblia. Sabe o que quer dizer? O trabalhador é digno do seu salário. Se você está fazendo algo para as pessoas, Deus olha para você como aquele que está fazendo, vai te abençoar, vai deixar você comer também. Aí, você vai receber a manifestação. Se você está abençoando com prosperidade, virá prosperidade na sua casa. Se você está curando, você será curado. Se você está cuidando da família de alguém, sua família será cuidada. Se você está vendo alguém, olha, eu tenho um sonho de ser empresário, comece a orar por ele, porque você vai ser um empresário de Deus, através daquilo que você está realizando. Deus nunca vai dizer para você: ó, é só para ele e você não. Ele vai dizer: o obreiro é digno do seu salário. Ele vai comer, mas não vai faltar para você. Vou suprir a sua vida. Não foi isso que Paulo falou? Que ele aprendeu a viver com muito, com pouco, e nunca lhe faltou nada. Se nós entendermos isso, quando recebemos a manifestação do Espírito Santo, nós vamos viver a promessa do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E diante disso tudo, nós seremos ferramentas de transformação aonde nós chegarmos. Não importa se você está no Brasil ou fora do Brasil, não importa se você está perto ou se está longe, você será usado para abençoar vidas. E Deus vai fazer o quê? Começar a abençoar a sua vida.
mandar abaixo da raia e colocar sobre você o melhor. Para entendermos a Deus, nós vamos precisar, terceiro, ter visão aberta no espiritual. O que é visão aberta? É enxergar como Deus enxerga, não é enxergar como o homem enxerga. Porque muitas vezes quando alguém vai falar para você, fala assim, ó, esse cara não vale a pena. É ou não é? Quantas vezes você viu gente falar assim, ó, não investe nisso aí não, isso aí é tranqueira, você não tem jeito. Mas quando a gente lê na Bíblia, está lá, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quanto mais dificuldade, se você perseverar através dessa visão aberta, você vai enxergar o que você não sabia. Olha o que fala no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, ele está dizendo assim, você ainda nem sabe tudo que eu tenho preparado para você. Você nem sabe, apóstolo, mas as pessoas não me respeitam, as pessoas não me valorizam. Não se preocupe com as pessoas, se preocupe como Deus vê a tua vida. Porque as pessoas, elas são carne, e elas podem mudar de manhã para de tarde. Elas podem mudar, você já reparou? Quando chove muito, as pessoas saem de manhã amarguradas, bravas, o trânsito está ruim, ele chega no trabalho, você fala para ele, bom dia, ele fala, bom dia por quê? Fala, cara, não foi bom negócio aqui. E quando aquele pessoal que é daquele time, que quando perde, quer matar todo mundo que está perto, amigo do Tabajara, né? Puxa vida, por que ele está bravo? Você nem sabe, ontem ele ficou torcendo e o time dele, ele foi até no estádio e perdeu. Esse é o ser humano, frágil, muitas vezes assolado por coisas materiais. Nós saímos fora disso e nós começamos a enxergar de uma forma diferente. Nós enxergamos pelo Espírito. Qual é a promessa que Deus tem para o cristão verdadeiro quando termina o tempo dele na terra? Ele vai para onde? Diz que é o céu, né? Mas quando a gente fala o céu, a gente nem para pensar. Eles dizem que lá as ruas são de asfalto novo. Não? Rua é do quê? E os muros? Jaspe. E de repente diz que ele vai te dar um novo nome, e vai te dar um corpo incorruptível, vai colocar você numa mesa e você vai banquetear e tal. Nós estamos limitados, que a gente lê pouco Apocalipse, as pessoas fogem muito do livro das Revelações, mas nós estamos limitados a essas coisinhas aqui da terra. Quando a gente senta numa cadeira estofada, a gente fala, nossa, cadeira boa, hein, estofada. Ele já fala que a rua é de ouro. A diferença de poder, de valor, tanto físico quanto monetário, quanto espiritual, é muito grande. Nós somos limitados, muito limitados. Por isso que ele fala, eu preciso que você tenha uma visão aberta, porque você ainda não conheceu, você ainda não viu tudo que era para ver, você ainda não ouviu tudo que é para ouvir, ainda não chegou no seu coração, né, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem coisas fantásticas para acontecer. Tem coisas que você não tem explicação, que estão para acontecer. E talvez você ainda está preso no culto, no básico, sabe aquela, ora por mim porque eu estou precisando aqui de um probleminha para resolver, e você está preso no mínimo. E ele está dizendo, não, eu tenho coisas que você ainda não viu. Olhando para a Bíblia, vamos olhar para a Bíblia. O que é que ainda não aconteceu? Já foi gente curada de, cegueira? Já. Gente aleijado? Já. Gente leproso? Já. Gente que era hidrópico? Já. Você começa a pegar a Bíblia, você começa a ver as coisas que já aconteceram, você fala assim, é fantástico. Gente que morreu há 4 dias? Já. Você começa a olhar para lá, multiplicar pão e peixe? Já. Abrir mar? Já. Abrir o Jordão? Já. E você vai olhando, você vai falar assim, o que é que não aconteceu ainda? Parece que tudo aconteceu. Mas ele fala assim, eu fiz coisas grandes, mas vós fareis coisas ainda. Uau, irmão, pensa um pouco aí. Que negócio é esse de coisas ainda maiores? Ou seja, ele, entre aspas, está dizendo para você assim,
não existe limite para você que enxerga, tem a visão aberta. Não existe limite para você que anda com Deus, não simplesmente como aquele Deus lá longe, mas aquele Deus que você está cotidianamente com Ele, que você fala com Ele, que você pede as revelações, que você quer entender o que está acontecendo, que você quer ajudar as pessoas ou compartilhar da sua graça. Nós precisamos ter isso, é o que ele fala. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Se eu não tenho a visão aberta, é porque eu não tenho intimidade com o Espírito Santo. Eu ainda estou preso. Eu até me alegro com alguns movimentos, mas eu não estou profundamente preso nele, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Você imaginou Deus falar para você: para, não vai agora. Não, pode ir, tá certo. Eu não esqueço o dia que eu estava fazendo o casamento e estava lá, aquilo marcou a minha cabeça. E no meio do casamento, o cara está vindo filmando e o Espírito Santo de Deus fala assim: comece a falar em línguas. O que você faria? Existem alguns padrões, alguns ensinamentos para quem fez curso de teologia, que diz que quando você está fazendo um casamento, quando você está fazendo alguma coisa que é público, você não fala em línguas, porque as pessoas não entendem, então não tem proveito. Mas o Espírito falou: fale em línguas. Eu falei em línguas. O que aconteceu? O homem da filmagem estava do meu lado e caiu endemoniado. Caiu, derrubou as plantas, blá, estrebuchou no chão. Teve que parar o casamento e libertar ele, colocar ele de volta de pé, pôr a câmera em cima dele, levantar o vaso, colocar o vaso de volta no lugar. Para da onde? Já volta um pouquinho, agora começa de novo, para poder cortar aquela parte. Agora, amado, o que você preferiria? Ficar bonito na fita com os amigos ou fazer o que o Espírito Santo está mandando? Tem um monte de gente que vai fazer o que fica bonito na fita. Por quê? Porque ele não quer quebrar nenhuma amizade, sabe? Pô, nem naquela hora. Quantas vezes Deus me usou para profetizar no meio do casamento? Tem pessoas que têm fita e vem mostrar às vezes: lembra, o senhor profetizou, aconteceu isso, aconteceu aquilo mesmo, foi assim, foi assado, bababá, mudou mesmo, foi para não sei onde mesmo. O que quer dizer? Que o Espírito Santo de Deus, ele atua em todos os lugares, ele é livre. Você não vai enjaular ele, você não vai colocar ele na gaveta, você não vai dizer para ele o que fazer. Sabe por quê? Porque você chama ele de Senhor. Senhor quer dizer meu dono. E se é o meu dono, faz o que o Senhor quiser, que eu estou na tua. O que o Senhor falar vai acontecer, a gente vai realizar. Nós precisamos nos liberar para isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. É uma coisa mais profunda do que a carne, do que o normal, do que a mesmice. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Você estuda, você se prepara, você adquire conhecimento para fazer as coisas humanas. Um bom engenheiro, um bom médico, um bom, de repente, professor, ele está lá, ele estuda. E ele aprende, e ele é respeitado por todo o conhecimento que ele tem. Mas vai além aqui, ele fala mais aqui: senão o Espírito do homem que está nele. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Porque as coisas de Deus vieram dele. E se nós quisermos aprender, não adianta ir na faculdade, porque lá você não vai aprender a profundidade do Espírito. Você pode aprender teologicamente o estudo sobre Deus. O estudo sobre Deus. Teologia é o estudo sobre Deus. Mas você não aprende a manifestação do poder de Deus. Isso é você, através do Espírito Santo, vai a Deus. Aí vem as manifestações. Então você vai conhecer onde Jesus nasceu, você vai conhecer toda a história, de repente, lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, vai saber como é que eles oravam, vai conhecer até mesmo todos os comportamentos dos hebreus na hora, espiritualmente falando, vai conhecer a opção de coisa. Teologia vai te ensinar isso. Agora, a manifestação de poder é o Espírito Santo que ensina. É Ele que revela. É Ele que abre para você e coloca para você a profundidade. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É você e Deus. Nós oramos, nós buscamos, nós pedimos e Ele responde. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está buscando aqueles que querem receber, aqueles que querem ser tratados, orientados, fortalecidos, preparados.
É você? Será que é você o cara que quer conhecer mais profundamente? Que quer ter a visão aberta? Que quer enxergar pelos olhos do Espírito e não mais pelos olhos da carne? Porque é maluco, irmão. Tem coisas do Espírito que são loucas. Tem coisas que as outras pessoas chegam no lugar e quando ele olha, ele fala assim, tem um negócio andando lá atrás. Você olha, não estou vendo ainda. E aí começa uma outra declaração, Senhor, abre os olhos dele. Vocês lembram de Eliseu? Quando Eliseu está na casa e de repente o rei manda, manda que fossem até lá para prendê-lo, porque Eliseu estava toda hora falando para o rei de Israel, cuidado que o exército inimigo está vindo por aqui, por ali, por lá, e ele fica muito nervoso e manda prendê-lo. E de manhã cedo, quando Geazi, lá o auxiliar de Eliseu, sai, abre a porta, sai para fora, e quando ele sai lá fora, ele fala, ai meu pai, pereceremos. Por quê? Porque o exército estava cercando, o exército de Samaria estava cercando, todo ali em volta. E aí ele volta desesperado para Eliseu, e fala para Eliseu assim, nós morreremos, porque o exército está aí fora. E aí ele fala assim, ah é? Muito mais são aqueles que estão conosco, do que tudo que está no mundo. E aí ele fala, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E fala para ele, volta lá agora. Quando Geazi sai pela porta e olha, aquele exército que estava cercando a casa parecia grande, mas quando ele olha atrás daquele exército, existia um exército muito maior, que era o exército de Deus, que estava pronto ali para fazer o que fosse necessário. E aí ele começa a sentir a tranquilidade. Os olhos dele eram carnais, ele estava enxergando apenas o exército humano. Os olhos de Eliseu eram espirituais, estavam enxergando que o Senhor já tinha enviado o seu exército para protegê-lo. Daí o que Eliseu fez? Senhor, fecha os olhos deles para que eles não entendam onde eles estão. E ele sai e vai até diretamente ao capitão daquele exército e diz para eles, o que é que vocês estão procurando? E eles falam, estão procurando aí Eliseu, o povo assim. Fala, então vem comigo que eu vou levar vocês lá. Leva no meio da cidade, onde estava o exército de Israel. Coloca eles lá no meio. O rei de Israel fica desesperado e olha para aquela situação e fala para ele, o que nós fazemos? Matamos todos? Ele falou, não. Você vai dar pão, vai dar água, vai alimentar eles todos e depois você vai liberar, porque eles já estão aqui presos. Eles já estão no meio do exército, quer dizer, não tem guerra. E aí Eliseu fala para Deus, abre os olhos deles agora. Quando eles olham em volta, eles veem que eles estavam cercados, pelo exército de Israel. Eles comeram, eles beberam, foram embora e nunca mais voltaram, sem bater uma espada, sem um grito, sem nenhuma dificuldade. Será que a gente entende o que é ter a visão espiritual aberta? É o que Eliseu declarou. Espera aí, tem dificuldade? Existe, é verdade? Mas mais são aqueles que estão por nós do que tudo que está nesse mundo. Ele separa por nós neste mundo. Ele está dizendo assim, espiritual e físico. Nós estamos colocando o contrário. Nós estamos valorizando as coisas físicas mais do que as espirituais. Foi o que Eliseu ensinou aquele jovem naquele dia. Não tenha medo, o nosso Deus está conosco. Será que tem crente aqui? E o teu Deus está com você? Então fala para a pessoa do lado, mais são aqueles que estão por nós do que tudo que está nesse mundo. Fala para ele, mais do que está lá no seu trabalho, mais do que está na sua casa, mais do que está na sua vizinhança, mais do que está querendo roubar a sua paz ou tirar a sua saúde. Ei, o exército de Deus está pelejando pela tua causa, pela tua família, pelas tuas necessidades. Ninguém vai segurar o projeto de Deus na tua vida. Ninguém. Não existe como. Quando a gente entende isso, ele fala assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Eliseu tinha a mente
do Espírito Santo, porque ele, como profeta, foi ungido, e naquela época a unção determinava a manifestação do Espírito Santo. Hoje para nós é maravilhoso, por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Todo aquele que recebe a Jesus recebe uma manifestação do Espírito Santo. Mas então por que eu não tenho essa visão? Porque você não busca ela, você não valoriza ela, você não se coloca, eu quero ter isso, eu quero ter essa manifestação, eu quero ter a visão espiritual aberta, eu quero. Você não vai lá em 1 Coríntios 12 ler quais são os dons. Você não começa a estudar, procurando saber qual é a manifestação de cada um daqueles dons de revelação, dom de cura, dom de maravilhas, cada um daqueles estão lá colocados. Você não começa a entender. E além do que, foi o que eu falei antes, a maior parte das vezes as pessoas estão procurando na Bíblia aquilo que faz bem para ele, fisicamente, olhando só para o seu próprio umbigo e não querendo saber de mais ninguém. A sua dor é a maior dor, a sua necessidade é a maior necessidade, as suas dificuldades são as maiores dificuldades, seus privilégios são só para ela. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é amor e misericórdia. Quando você entender isso, você vai começar a entender por que aquele exército cercou Eliseu. Porque ele protegia todo o exército de Israel. Então aquele rei de Samaria ficou muito bravo. Peraí, esse cara está me atrapalhando, eu vou pegar ele. Só que quando ele estava fazendo algo pela vida do exército de Israel, Deus estava olhando e estava dizendo: ei, ele está se gastando para abençoar o povo que é chamado meu povo. Quem vai tocar nele? Quem toca? Vai lá, tenta tocar. Quem toca? Ninguém. Nós precisamos abrir os olhos espirituais para entender. É por isso que eu disse para você que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Alguém ama Deus aí? Ele é o Senhor da sua vida? Então quebra essa barreira hoje. Abre os teus olhos espirituais. Comece a pedir: Espírito Santo, eu quero receber. Às vezes o pastor Fábio está cantando aqui e ele tenta levar as pessoas a saírem do chão, a entrarem na dimensão sobrenatural. E aí a pessoa fica assim: nossa, que música gostosa, que música legal, como é bacana, essa música tem uma letra tão fantástica, né? Não sei o quê. Mas ele nem percebe que aquela hora é a hora dele começar a pedir: Espírito Santo, transborda em mim. Eu quero entrar nessa manifestação, eu quero viver essa manifestação, eu quero me aprofundar nessa manifestação. E eu não quero simplesmente para satisfazer a minha carne, eu quero para chegar mais perto de Ti, eu quero para conhecer mais do Senhor, eu quero para ter essa realização na minha vida. Nós temos um tempo nessa terra, depois vamos sair. Por que eu não vou viver o melhor? Por que eu vou viver em migalha? Por que eu vou viver em quebra-galho? Por que eu vou viver simplesmente de passagem? Não, eu quero mais, eu quero tudo. Eu não quero ser um membro de uma igreja simplesmente porque eu venho aqui e depois volto para casa e parece que eu estou mais leve. Não, eu era assim quando eu ainda era católico. Domingo era dia de pagar, vamos dizer assim, os meus pecados. Eu ia para a igreja, chegava lá de manhã, falava assim: Senhor, o Senhor sabe tudo que eu fiz de errado essa semana, né? Então eu passava naquela bolinha que tinha aguinha lá: Senhor, me livra desse mal. Senhor, eu sei que eu menti, que eu negociei fraudulentamente, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz isso. Então eu estou entregando tudo aqui, está tudo aqui, Senhor. Quando eu saía, eu não saía dizendo assim: eu não farei mais. Eu saía dizendo assim: que alívio, agora eu posso fazer tudo de novo. Porque eu descarreguei. Eu cheguei na minha sacola, deixei lá na tal da igreja, catei a sacola, pus embaixo do braço, estou indo embora. Já resolvi a minha vida. Isso é verdade? Isso é uma mentira. Porque não é assim que se resolve a vida, nem que se libera. A gente resolve quando a gente muda o perfil. E aí eu preciso mudar o meu perfil, e só tem um jeito: quando eu deixo o Espírito Santo entrar, para que todas essas coisas, dúvidas, hábitos, comportamentos saiam. O mundo diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, lei da física, né? Mas a gente diz que também dentro do seu coração não tem como o Espírito Santo e Satanás morar. Não tem. Luz e trevas não se misturam. Quando você coloca o Espírito Santo de Deus para dentro de você de verdade,
automaticamente esse outro lado tem que sair. Não, mas tem gente que diz que acredita. Diz é uma coisa, se posicionar como tal é outra coisa. Quando eu me posiciono, eu começo a abandonar. Mesmo que demore, eu vou abandonando, vou tirando. É a palavra que diz: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele fala para seguir a santificação. Ou seja, busque uma mudança, busque uma intimidade, se encha do Espírito Santo, porque Ele vai abrir os teus olhos, você vai começar a enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente, né? Nós sabemos que Jesus, ele andava pelos lugares e ministrava as pessoas. Aonde ele chegava, alguém era curado. Aonde ele chegava, alguém era liberto. Aonde ele chegava, alguma coisa acontecia. Ele podia fazer de uma maneira ou de outra. Ou ele podia pregar o evangelho primeiro e depois trazer um milagre, ou ele podia trazer um milagre e depois pregar o evangelho. Mas ele estava sempre trazendo alguma coisa. Iam apedrejar aquela mulher em adultério, e ele falou o quê? Quem tiver pecado, tire a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Mas ele depois chegou para a mulher e falou o quê? Vai, não peques, para que não te aconteça coisa pior. O que é pior do que ser apedrejado? O que é pior do que receber um monte de pedra na cabeça e morrer? Ir para o inferno. A salvação. Mas ele aproveitou aquele momento, ele protegeu ela para que ela não morresse. Mas em seguida, ele entregou para ela o quê? A salvação. Por quê? Se você agora mudar a tua vida, você já tem outro caminho, outro projeto, mas é outro tempo. Nós temos que entender isso. O Espírito Santo de Deus, ele quer mudar a nossa vida e nos fortalecer. Por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Nós precisamos estar prontos para receber isso. Lá em Mateus 7,11 fala assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Olha o que ele fala: dará bens aos que lhe pedirem. É uma palavra muito direta. Se você quer alguma coisa, tenha intimidade com Deus e fale com Deus. Seja ela física, seja ela espiritual, Ele está pronto para ordenar você, para abençoar você. E nós precisamos orar para que esse Espírito maravilhoso, querido, ele te leve ao reconhecimento de quem é Deus na sua vida. Deus não é o quebra-galho. Deus não é o momento, estou desesperado, vou para Deus. Não. Deus é o Senhor de um relacionamento tão especial para mudar a tua história, para mudar a tua vida e para fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa preparada, uma pessoa que a partir de agora, você já viu alguém que não enxergava direito e você coloca um óculos na pessoa? Ele começa a rir sozinho. Você pode ver, às vezes passa na televisão, crianças que tinham dificuldade para enxergar, ou até para ouvir, mas vamos falar de enxergar, e quando eles colocam o óculos, a criança fica assim, tipo, hoje eu vejo coisas novas, hoje eu estou enxergando, tanta coisa que estava oculta. Quando ele disse aqui, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele quer abrir os teus olhos espirituais para que você enxergue, para que você possa entender tudo que Ele já preparou para você. São coisas fantásticas e nós muitas vezes nem percebemos. Ele quer te liberar, colocar coisas maiores. No Salmo 23:5 tem um versículo que é interessante. Ele fala assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Uau! Na presença dos inimigos, colocar uma mesa. Qualquer um diria assim: prepara um tanque de guerra para mim na presença dos meus inimigos, que eu quero matar tudo. Ele fala: não, prepara uma mesa para mim na presença. Por que ele fala? A confiança que ele tem em Deus. Se Deus está com ele, se o Senhor está com ele, nenhum mal vai surpreendê-lo. Ele tem alguém que cuida dele. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Se o Espírito Santo é derramado sobre você, tudo aquilo que você precisa, o cálice vai transbordar. Você vai ter toda a necessidade espiritual suprida. A necessidade física virá naturalmente. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos algo de Deus especial. Amém, amado? Então nós queremos entender, peraí,
Esse Deus, Ele não é qualquer um. Ele tem, peraí, eu preciso entender como é que pensa Deus. Quando eu começo a entrar pelo espiritual, deixando a carne de lado, eu começo a entender como Ele pensa. As coisas do Espírito são reveladas aos espirituais. É por isso tanta confusão quando você vai conversar com algumas pessoas aí fora sobre batismo no Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo. Tem gente, não, o Espírito Santo, ele foi colocado para nos atender. Ele é a terceira pessoa. Como pessoa tem sentimento. Ele tem sentimento porque é necessário relacionamento. Ou seja, ele não vai te contar tudo, não vai abrir os seus olhos sem você estar desejando ou estar preparado. Esse é um novo tempo que Deus quer trazer para a tua vida. Fica de pé, meu irmão. Glórias a Deus. Entender a Deus é simples. Eu só preciso entrar na dimensão dele.